Particularmente, eu não, a minha opinião, né? Eu acho que não é necessário, porque a Bíblia é vasta, né? Aí eu disse a ele, mas é impossível repetir uma pregação. Por que é impossível? Porque não sai igual. Você repete a referência, alguns exemplos, mas não sai igual. Não sai igual. Não sai igual, não sai. Exato. Igual em vários cantos. Falar de Deus tem. Com certeza. Sempre tem o agir do Espírito Santo no decorrer da pregação. Certo? Aham. Aí, para cada dia, eu vou pegar na minha vez. Eu acho que Era, né? lá no final. Cheguei lá no final. E aí, foi a vontade. Cada dos pregadores Foi diferente. Mesmo texto, E cada um tem. Exatamente. Já vi assim também. Eita, tudo no mesmo tema, né? Então vamos aqui. A gente percebe que Filipe, a primeira coisa que ele faz é: entendes o que lê? Em seguida, Filipe começou a explicar, né? Então, tenhamos o Espírito Santo como o Filipe aqui, para as nossas vidas. É ele que vai nos explicar o que o texto está dizendo. Entendeu? É ele. Aí, 3, vai dizer aqui sobre a invenção de versículos. Tem até os livros já, né? O irmão gosta de falar como é os inventários de Salomão, né? Acrescentares. Então, a invenção de versículos. Cuidado, irmão. Né? Cuidado aí. Que tem, meu amigo. Não é pouco não, né? Está escrito. Ditado popular. Está escrito, mas a Bíblia diz. Só não sei onde é, mas está escrito. Né? Está na Bíblia. É? Legal, né? Tem umas que é legal. Por exemplo, a gente estava aqui fora, aí o pastor chegou lá, estava uma roda assim de obreiros, aí ele, rapaz, cheguei na roda dos esclarecedores. Achei até interessante, né? Que assim, fala também a roda dos esclarecedores. Eu nunca tinha escutado, né? Achei legal. Aí, muitas pessoas mencionam ditados populares ou até impopulares e afirmam se tratar de versículos bíblicos. Por exemplo, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, etc. Algumas frases deste tipo podem até conter uma ideia verdadeira, mas não estão escritas na Bíblia, né? O que está escrito é o quê? Um contexto. Entendeu? É um contexto. Exato. E resumiu. Não. Entendeu? A distorção de versículos existe ou não? Aprendemos muitos versículos por ouvi-los, citados por outras pessoas, ou através da letra de algumas músicas, principalmente da música, né? Música que é... Crente papagaio, né? Isso. Só que aí nós temos que ter o cuidado. A gente ouve, mas temos sempre, para todo sempre, ter como parâmetro, como base quem?
A Bíblia. Ouvir no louvor, está aqui, aí você está louvando, louve não só de boca, louve raciocinando, pensando, analisando aquilo ali. Aí você vai louvando aí, cara, isso aqui tá meio estranho. Aí você vai, repete na frase, isso aqui tá meio complicado. Anastácio, né? Era. Eu estava na plataforma. Eu gostava muito mais dessa coisa. Meu filho é Deus de longe e não de perto. É Deus de longe e não de perto. Não, é Deus de perto e não de longe. É Deus de perto e não de longe. Saiu lá fora. Deus é Deus de perto e de longe também. Eu acho que quem diz é Jeremias, né? Acho que é Jeremias que diz, né? Que sou eu Deus de perto e não Deus de longe. O texto, né? Acho que vai falar dessa forma. Sou eu Deus de perto e não Deus de longe? Prestar muita atenção. Ele também, eu já vi ele exortar uma irmã, que a irmã estava cantando assim. Eu comecei a falar e foi-se embora o hino. É o hino da harpa. É da harpa isso. Enfim. Aí ele deu uma exortação na irmã porque ela canta e na hora que vai falar rápido, parece uma coisa. Só que é porque a pessoa está falando rápido, mas as palavras são separadas, aí dá outro entendimento. Daqui a pouco, se for da vontade de Deus, eu vou lembrar. Enfim, aí vamos aqui. Nós precisamos o quê? Nos atentarmos no que ouvimos e no que falamos, para que não venhamos ferir a coerência e fidedignidade do texto, entendeu? O compromisso é com a palavra, a preocupação é com a palavra, dá para entender? A nossa base é a palavra, a estrutura é a palavra. Se eu ler um texto e achar que está havendo uma contradição, eu preciso reler o texto. E mais outra vez. E outra vez. Por quê? Porque não há contradição na palavra de Deus. O que há é má interpretação. Porque a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Na própria Bíblia você vai encontrar um contexto, um livro, uma situação que vai trazer sentido para aquele texto que outrora você achou que estava se contradizendo. Entendeu? A própria Bíblia vai se responsabilizar por isso. Então nosso papel é o quê? Sermos prudentes, cautelosos, não sermos imediatistas. Ler aqui já... Ixi, encontrei aqui um erro, encontrei uma contradição, encontrei uma contrariedade, Não. Você vai entender diante da cultura, da história, do tempo, você vai entender inúmeras situações que vão explicar ou ampliar aquele texto que você achou que estava contraditório. Mais na frente, e nas próximas aulas, a gente vai abordar textos assim. Textos que aparentemente são contraditórios. Mas a própria Bíblia vai explicar o seu contexto, tá? Aí, outro é versículos isolados. Esse aqui é um perigo. Esse aqui, meu amigo, pelo menos na nossa atualidade, é um dos que mais acontece, né? Versículo isolado. Você tira o versículo do contexto. Texto fora do contexto. É pretexto para heresia. Tem até essa máxima aí já. Texto fora de contexto é pretexto para heresia, né? Pronto. A facilidade de se guardar um pequeno versículo transforma-se em risco na medida em que passamos a compreendê-lo fora do seu contexto original. Ou seja, pegar um versículo isolado. Quer ver um exemplo? Deus está me dando aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? As pessoas de tanto repetir, tanto memorizar ele, tanto guardar ele, acaba que usando para o seu bel prazer. Às vezes para se vingar,
Às vezes para fazer uma coisa errada, para se beneficiar em detrimento ao sofrimento de outro. Aí diz, eu tudo posso. Ou eu posso todas as coisas. Entendeu? E aí você tira do contexto e acaba usando pretexto, né? Para uma heresia grande. Você já comentou aqui uma vez, mas Deus é justiça. Entregar na mão de Deus. Isso. Entregar nas mãos de Deus, Deus é justiça. Deus vai fazer justiça. Dá para o sentimento de vingança. Ela não está perdoando. Exatamente. O sentimento O dela. coração cheio de mágoa, de fogo. E Deus é justiça. Vou colocar na mão de Deus. Pronto. Deus vai pesar a mão. Né? Você está desejando. É oração contrária aí. É bem lembrado, viu? Bem lembrado aí. Aí quando fala Deus é justiça, mas o sentimento é de vingança. E a vingança pertence a Deus. Não liberou perdão. Não liberou. E vai contra a Bíblia, né? Eu estou passando agora no discipulado, o sermão da montanha, e aqui, aí eu lembrei facilmente, no capítulo 5 de Mateus. Vou pegar aqui. Mateus 5. O versículo. Deixa eu ver aqui se é o 13. Versículo 21 em diante. Ele diz assim. Mateus 5, 21 em diante. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Né? Aqui ele está falando do matar fisicamente, né? Matou, vai ser preso. Aí no 22, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aqui, exige ou não uma hermenêutica bíblica? Exige, né? Aí o 23, aí vai falar da oferta, né? Se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. Aí, deixa eu ver aqui, tem outro ponto que é muito intrigante. É o 43, versículo 43. 43 em diante, ele vai dizer assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Né? Ama o teu próximo e aborrece o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha aí, amar o inimigo. Né? E o que mais? Bendizei os que vos maldizem. A pessoa fala mal de você, qual é o seu comportamento? Falar bem dela. Fazei bem aos que vos odeiam. A pessoa lhe odeia, pois faça bem para ela. E orai pelos que vos maltratam. Tá, batem na sua? Batem? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Né? Diferente, né? Aí pega uma pessoa dessa, Deus vai fazer justiça porque fez mal para ela. Rapaz, não sei se ele vai fazer não, né? Esse interessante também é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, né? Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Isso. Se alegra quando alguém faz uma coisa certa. Que é certo. Quem ama nunca desiste, mas não suporta tudo com fé, esperança e paciência. Perfeito. Né? Ou seja, quem ama não se porta mal, né? Nem com leviandade. Então, isso. Não faz não fica irritado. É. Se não viver isso aí, tem que viver. Isso aí eu estou passando por discipulado, mas vejo que a gente, de muitos anos, a gente precisa fruto do Espírito. Tem que ter. E vou corroborando com sua colocação, Mateus 5:20, ainda Mateus, né? 5:20, vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ou seja, não é nem ser igual, é ser maior. A nossa justiça tem que ser maior. Aí diz, de modo algum. Em algumas traduções, de maneira nenhuma. Ou seja, você pode ter aceitado a Jesus, pode ter se batizado com o Espírito Santo, pode ser usado em dons, revelações, de tudo enquanto aí, pode ser crente assíduo, de participar de todos os trabalhos da igreja, mas se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não vai. O negócio é sério, né? Então vamos aqui, ó. Então, versículos isolados, né? Não é bom. Aí ele traz aqui aquele de Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, como a gente mencionou aqui. Outra coisa é a interpretação livre. O que é a interpretação livre? É você interpretar da forma que você entende. Eu entendo assim, a gente vê isso com muita frequência. Muita frequência mesmo. Pessoa, inclusive agora, recentemente, nós estivemos num culto, numa visita de um irmão da igreja, que está enfermo, a gente foi visitar. Chegando lá, o irmão estava cheio de interpretação livre. Cheio mesmo, cheio. Rapaz, eu entendo assim. É cheio de eu entendo assim, rapaz. Aí foi preciso a gente mostrar que na Bíblia não é o que eu entendo, é o que está escrito, né? É o que está escrito. Aí diz aqui, o desconhecimento das regras e princípios da hermenêutica faz com que muitos se aventurem de modo perigoso no terreno da interpretação bíblica. Assim não compreendem de fato as escrituras, mas inventam um sentido para o texto. Entende do jeito que ela acha que é. Eu acho que é assim. Eu tenho pessoas na minha família bem próximas de mim, mas bem chegada mesmo, que toda vez me faz a mesma pergunta. Assim, a pergunta retórica. Entendeu? Já perguntando, dizendo o que é a resposta. E toda vez eu digo, não é assim. Está aqui na Bíblia, não é assim. Aí sempre a pessoa diz, rapaz, tem uma coisa na Bíblia que eu não entendo. Aí eu, como já é da família, de casa, é bem pertinho mesmo, aí eu digo, não entende porque não quer. Porque eu já expliquei várias vezes, já mostrei na Bíblia, você ainda continua dizendo que não entende? Não. É porque não quer entender, não quer aceitar o que está na Bíblia. Está lá com todas as letrinhas, está lá. Não quer aceitar. E continua dizendo, tem coisa que eu não entendo da Bíblia, eu não entendo. Mas por que é isso? É porque interpreta de forma livre, do jeito que acha que é. E se abraça naquilo e pronto. Difícil, irmão, para tirar. Muito difícil. Tem outra necessidade, que é a necessidade do leitor como intérprete. A primeira razão porque precisamos aprender como interpretar é que quer deseje, quer não, todo leitor é, ao mesmo tempo, um intérprete da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia, à medida que a gente está lendo, a gente está interpretando, ou se esforçando para interpretar, não é assim?
Só que a gente não pode esquecer que o real intérprete, quem é? Espírito Santo. O real intérprete. A gente consegue ampliar nosso conhecimento, o Hermes, consegue ampliar no sentido de pesquisar. Pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa. Mas sempre essa busca, essa pesquisa, como eu falei, você precisa conhecer a fonte onde você está pesquisando. E essa ida, essa vinda, abre livro, fecha livro, pesquisa aqui, pesquisa ali, precisa ser endossada pelo Espírito Santo. Aí é curto e grosso aí, né? Aí, aqui vai dizer assim, ó, tendemos também, nós temos uma tendência também a pensar que nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do Espírito Santo. E não é não, viu, irmãos? Lá em Isaías 55, eu acho que é o 9 e o 10. Só confere aí, por gentileza, me ajuda aí. Isaías 55, acho que é o 9 e o 10. Ele vai dizer assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Hã? É 8, versículo 8, né? Lê aí, por gentileza. 8 ou 9, vai. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Perfeito. Quando eu estou lendo esse texto, obrigado. Quando eu estou lendo, eu acho graça. Eu acho graça, uma graça boa, né? E diga assim, Senhor, não precisava humilhar não. Disse que o pensamento é mais alto, não são os mesmos e tal. E para humilhar, ele disse, assim como o céu está longe da terra, né? Olha a distância. Assim são os meus pensamentos, né? É distante de vocês. Vocês estão pensando aí, eu estou aqui, ó. Né? Tipo assim, ó, não chega nem perto. Né? Aí eu acho graça, mas eu sozinho na minha leitura, eu chego, passo por esse texto, eu fico assim, eita Jesus, não precisava humilhar tanto não, né? Mas os teus pensamentos são mais altos. Aí é necessário, irmãos, a gente ter isso em mente, que o intérprete é quem? O Espírito Santo. Tem uns meios, tem vários aqui, né? Vou tentar falar só alguns aqui. Tem vários meios que nós podemos nos fazer uso para ajudar no auxílio da interpretação fiel do texto. Um deles, aqui, vai nos mostrar que é sobre a cultura. Ou seja, a nossa cultura, ela é diferente da cultura da época que foi escrito o texto. Porém, a partir dela, a gente pode ter gatilhos de assimilaridade. O que é isso? Aconteceu lá, eu procuro um aqui que se assemelhe, para que eu entenda. Dá para entender? Aconteceu lá no texto, isso, isso e isso. Aí, por exemplo, fulano andou na distância de um tiro. Na Bíblia, né? Andou na distância de um tiro. Aí como é que eu vou entender a distância de um tiro? Ou andou na distância de um dia de sábado. Né? Um dia de sábado. Como é que eu vou entender isso? Vou ter que mergulhar na história, conhecer a cultura, e depois que eu extrair da história da cultura, eu vou assimilar com o meu aqui. Ele andou à distância de um tiro. Aí alguns vão dizer que era aproximadamente 60 metros, 50 metros, entendeu? Que é a distância de um tiro. Aí a gente vai, aí começa a abrir. Aí, é mesmo.
Porque um tiro na época não era de arma de fogo, né? Não tinha arma de fogo. Então era ou a flecha ou jogar a pedra, jogar na mão, né? Um tiro de pedra, por exemplo. Veja o seu alcance, né? Hoje a gente não joga pedra, né? Mas na minha infância, adolescência, a gente jogava pedra assim com vontade. Aí eu gostava de medir para ver a distância que é a minha, né? Para ver. E geralmente essa distância, 50 metros, né? Aproximadamente isso. Se passar é pouco, mas geralmente é isso. Então a pessoa começa a assimilar com a sua atualidade, entendeu? Similaridade, então é um dos fatores. O outro aqui, ele vai nos mostrar, por meio do que acontece em nossa volta, em nosso redor. E isso, como ele diz aqui, o tempo todo. Por exemplo, uma simples olhada para a igreja contemporânea pode tornar abundantemente claro que nem todos os significados claros são igualmente claros ou esclarecidos para todos. E aí ele vai trazer aqui, a título de exemplo, a cultura da época para a de hoje, que na época de Paulo as mulheres tinham que ficar em silêncio na igreja, com base em 1 Coríntios capítulo 14. Em silêncio, né? Isso se aplica para nós hoje? Já pensou, né? Está escrito na Bíblia, com base na Bíblia, entendeu? Então tem coisas que você tem que separar, é cultural, da religião. Qual era a religião predominante que eles estavam inseridos, foram crescidos, ensinados desde berço? Judaísmo. Temos que entender isso aí, fazer essa diferençazinha, entendeu? Isso é o que? Ser fiel ao texto. Ah, irmão, mas está escrito na Bíblia. Está escrito, realmente, está lá, eu sei que está lá. Né? Agostinho de Hipona, Agostinho de Hipona, ele interpretava a Bíblia, ele interpretava no sentido literal. Literal. Deus abençoe, viu? Vai ser eu trabalhar hoje, né? Já Tomás de Aquino já era mais equilibrado, moderadozinho. Não é tão assim literal também não, né? Tem coisa que a gente vê que foi só ali. Aqui para nós já não bate muito. Tem coisa que é alegórica. Entendeu? Existe essa diferença. A igreja na Idade Média, Jacó Armínio, qual é o nome daquele outro? João Calvino, né? Dentre outros, Jerônimo, Savonarola, eles traziam a interpretação da Bíblia já no equilíbrio, separando as épocas e culturas. Então veja que já foi uma forma mais equilibrada, mais modesta, né? E já no século 17, 18, alguns começaram a entender a Bíblia como figurada, que foi no período do Iluminismo, período em que começou a discutir questão de fé e razão, separação de igreja e Estado, a igreja não tem influência no Estado, então o que é religioso entenda para lá, o Estado entende para cá, o que é matéria, o que é espírito, fica para lá, fica para cá, nenhum mexe no outro. Separação. E nessa separação, alguns começaram a entender que a Bíblia era mais alegórica, mais figurativa. Era mais a depende, entendeu? E isso nós do século 21, recebemos um pouquinho de cada. E aí a gente vê agora uma pluralidade grande. Alguns dizendo, não, tem coisa da Bíblia que é muita figura de linguagem. E já tem coisa que não. Só que nós precisamos entender, não pelo que a ciência vai dizer,
ou que doutrinador tal vai dizer, mas é pelo seu real intérprete, pelo Espírito Santo. Já foram feitas, né? Isso. E o pior é que muitos estão batendo martelo com base no achismo, né? No que ela entende, né? Só que a gente precisa ser fiel ao texto, entendeu? Da falso texto, faz a exegese, né? Aí, aqui ele fala que tem discordâncias de textos bíblicos, não pelo texto em si, mas por conta do intérprete, que ele enxerga a discordância, sendo que não existe. E aí ele traz aqui que até mesmo entre pessoas teologicamente ortodoxas, muitas ideias estranhas conseguem ganhar aceitação em vários círculos. Aí, por exemplo, uma das modas atuais entre os protestantes norte-americanos, especialmente os carismáticos, é o assim chamado Evangelho da riqueza e da saúde. Ou seja, as boas novas são a que a vontade de Deus para você é a prosperidade financeira e material. Então, aí ele vai trazer aqui que é o quê? Um entendimento do que está no texto, mas aí a extração dela de forma equivocada vai aplicar para o materialismo, que Deus está a seu serviço. Entende? Deus, ele está para lhe servir. Você tem necessidade, Deus vai te dar. E aí vem o que? A enxurrada de louvores também, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, trabalhando mais o ego do ser humano. O homem está no centro. Tem muitos louvores, tem cultos, tem mensagens que é voltada para o ego humano. Ah, irmão, mas a gente precisa. Pronto, o horizontal e o vertical, né? O horizontal é quando o direcionamento, o objetivo é alcançar o humano, botar o humano ali como o centro, como o que não pode sofrer, o que não pode passar nada, tá errado, Deus vai te dar, Deus vai te dar, receba, 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 né? E o vertical é onde o centro está sendo Deus. Coloca Deus como um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, né? Exato. E isso é um perigo. Deus, ele não é isso, né? Deus não está no nosso serviço, nós que estamos a serviço dele. Aí aqui, avançando aqui rapidamente, os riscos da interpretação equivocados. Tem risco? Tem. Eu quero aqui passar, em razão do tempo, deixar esse ponto aqui como atividade. Aí, eu gostaria que vocês fizessem um resumo, tá? Um resumo é o quê? Vocês vão ler aqui o ponto 1.7 até 1.15. É rápido, assim não é muito extenso. Aí, esse aqui é só resumos. Tipo assim, você lê o cabeçalho, o tópico, e já nota qual é o sentido. Aí anota. Ponto 1.7 trata sobre isso, isso e isso. Entendeu? E aí traz as referências que ele aborda, que ele mencionar, as referências bíblicas e o entendimento. Só assim. O ponto 1, ponto tal, trata sobre isso, com base na referência tal, até 1.15. Com base na referência tal, texto tal, sobre isso e isso. Pronto, aí dá para entender? Só assim, esses pontinhos, porque isso aí vai permitir que nós venhamos compreender de fato os mecanismos da interpretação e as modalidades de aplicação, né? Pronto, feito isso, em razão do horário,
A gente vai encerrar por aqui. Tá? Que Deus abençoe.